Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês vão? Como é que vocês estão nesta quarta-feira, ainda cinzentada, ainda nublada? Vamos entrando aí, por favor. Atrasei um pouco, né? Já está virando um hábito, tem que parar com isso. Tá? Eu sou brasileiro ainda, me desculpem. Né? Como diria o professor Olavo, eu tento ser um brasileiro não praticante, mas às vezes a gente esquece. Então estamos entrando aí. A Mandy Nutri. Ô Mandy Nutri, você fez um... Caramba, 7h30 da manhã, eu acordei... 7 horas da manhã eu acordei com os bebês. Ai, caramba, eu vou vendo os stories, tem uma senhora dançando com alegre, com a musiquinha da Fazenda, 7 e pouca da manhã. Tá, então, parabéns, você deve ter algum problema. Bem-vinda, bem-vindos, vamos continuar entrando aí, por favor. Deus me livre, não, fazendinha não. Tá Ítalo Forfã também, estagiária, né? Só pessoas famosas aqui nesta live. Vou pegar o computador aqui que eu esqueço, né? Essa bagaça. Pois é. Vamos lá. Ana, tudo bem, Ana? Só pessoas famosas. Falta o Patrick, o escavador de poços antigos, pra ficar fechado. O Luiz aí. Sou muito famoso. É, quase isso, né? Quase isso. Tô mais ou menos. Ok? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ir pegar aqui uns dadinhos aqui. Ai. Vamos lá então, pessoal. Nos últimos dias, né, nos últimos 2 dias, eu entrei um pouquinho no assunto de leitura, depois de eu ter entrado um pouquinho no assunto de analfabetismo funcional. Tá, eu sei que esse assunto do analfabetismo funcional deixou todo mundo aí alvoroçado, com medo, com vergonha, enfim, né, assustado. E, bem, acontece, é normal mesmo. Eu também fiquei, tá? Quando eu entrei em contato com esses números. E a primeira coisa que a gente faz, obviamente, ou deveria ser, obviamente, aplicar isso a nós mesmos, como eu falei pra vocês lá, sei lá, em colive anterior aí, tá? Porque nós temos uma mania muito feia. Aí eu vejo isso com alunos do COF, eu vejo isso com alunos da... finalmente entrou a esposa também. A esposa tá viajando e me deixou sozinho em casa, tá? Porque eu preciso, enfim, preciso gravar 1 milhão de coisas aqui. Então eu estou sozinho, triste. Esposa, eu te amo, tá? Cuida aí dos bebês aí pra nós, na viagem. Esqueci o que eu ia falar agora. Tá, então. Estava falando aqui da leitura, etc., né, do analfabetismo funcional, e é uma coisa muito feia, né, do brasileiro, que é essa mania que a gente tem de... A gente aprende alguma coisa, tipo, nossa, tem uma coisa muito ruim no país, a gente já joga logo pro vizinho, né? Ou então, nós aprendemos algo de bom e a gente começa a se achar melhor que o vizinho também, entendeu? Então, de um modo ou de outro, a gente sempre aplica a coisa ao vizinho, né? Se for ruim, a culpa é dele. Se for uma coisa boa, que trouxa, ele não tem, eu tenho. Então, essa mentalidade que eu não quero que nós tenhamos aqui, tá? Se a gente aprendeu uma coisa aqui, se vocês estão aprendendo uma coisa de boa comigo aqui, então, por favor, né? Vamos manter isso aqui, digamos assim, se você aprende alguma coisa aqui boa comigo e essa coisa boa, né, ela te melhora, então lembre-se sempre de continuar sendo humilde, de saber que ainda tem uma grande estrada para percorrer, né? Eu comecei há pouco tempo, também tem um monte de coisas que eu não sei, eu só estou um pouquinho na frente nesse quesito de vocês, na maioria de vocês, então por isso que eu tô aqui, tá bom? Bia, minha amiga, Bia, obrigado, seja bem-vinda aí também. Caramba, um monte de gente aqui, né? Vamos lá, então. Eu falei antes de ontem, né? Da leitura, daquela ideia de gostar de ler. Falei que isso aí bati um pouquinho nela, tá? Depois ontem eu falei um pouquinho sobre a leitura para distração. Bati um pouquinho também nessa ideia, né? E eu tinha aqui mais algumas coisas, leitura religiosa, leitura daquela estatística das pessoas que dizem ler, né? Ler por motivos religiosos, ler para crescimento pessoal.
ou por exigência escolar ou profissional, mas isso eu achei que não era muito relevante, tá? Leituras religiosas. O mercado de leitura religiosa no Brasil é um mercado pobre, tá? Basta você ir em qualquer livraria, você dar uma pesquisadinha por cima nos livros, a maioria são livros água com açúcar, tá? Isso vai desde o budismo até o cristianismo, então, enfim, é meio diferente. As pessoas leem mal, no geral, livros ruins, tá? Então, e os religiosos não escapam dessa estatística, tá? Crescimento pessoal, né? Até aí, acho que não tem muito o que falar mal disso. E exigência escolar e profissional, também não tem muito o que falar mal disso, né? Então, realmente, é preciso mesmo, são leituras necessárias, tá? Então eu queria, já que eu falei um mal, né, de um monte de leitura aqui, eu queria falar hoje, agora, nessa live, tá, de dois movimentos do espírito, por assim dizer, da inteligência, né, ou de nós mesmos, que são necessários e que eles entram em toda e qualquer boa leitura. Né? Vou tentar falar um pouquinho agora de uma leitura que é boa, um modo bom de você ler. Nossa, tá lendo bem. Então, geralmente, quando a pessoa lê bem, né, a disposição de espírito dela envolve esses dois movimentos, tá bom? Então, eu vou falar mais disso, eu acho, eu já falei, tá? Mas sobre por que, quando você começa a ler, etc. Já falei um pouquinho sobre isso, na verdade, falei sim, né? Do porquê é importante que você leia, né, livros de literatura ficcional. Vou falar mais sobre isso ainda, mas um dos elementos, né, que entram nessa importância de você ler livros de literatura, né, livros ficcionais, livros de contos, de fábulas, de romances, de poesias, etc. e tal, tá? É porque isto está, né, para que você possa ler bem, né, esse tipo de literatura, você precisa de uma abertura, certo? Inclusive há um livrinho do Tiago Amorim, professor Tiago Amorim, que é muito bom também, chamado A Abertura da Alma. Aqui, né, que são alguns ensaios sobre literatura, tá bom? Era um clube do livro que ele fez e do clube do livro saíram esses ensaios, foram compilados, saiu esse livrinho aqui, tá? Então, sempre que você lê uma ficção, você tem que ter essa abertura, tá? Você tem meio que suspender alguns juízos críticos seus para que você possa participar, então, daquele mundo imaginativo. Então, você se abre, tá? Você suspende aquela coisa, aquela sanha argumentativa e você, então, se deixa meio, por assim dizer, se levar. Tá? Por isso também que é ruim você ler um livro ficcional ruim, tá? Porque você se abre para algo pobre, tá bom? Então você tem esse movimento de abertura, certo? Você suspende, você se abre, né? Esse também é um elemento de apreensão de qualquer obra de arte, tá? Uma escultura, uma pintura, uma música, se você reparar bem, uma fotografia, se você reparar bem, ele exige essa abertura, tá? Você tem que se abrir, você tem que se desarmar, por assim dizer, tá? Só que esse elemento de abertura, ele não se restringe só à literatura ficcional, tá? E aí que eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Quando você pega um livro que não é ficcional, você pega um livro, por exemplo, um livro de ensaios, né, que acho que de livros não ficcionais são os livros mais adequados para iniciantes, e eu li muito isso, né? Quando você pega um livro de ensaios, por exemplo, você precisa ter essa mesma disposição em certa medida, tá? Você precisa também estar preparado para abrir-se, certo? Para abrir-se às, por exemplo, opiniões daquele autor. E as opiniões daquele autor podem ser diferentes das suas, né? É quase certo que sejam diferentes das suas, pelo menos em algum ponto mínimo, tá? Incidentemente, também é um problema, está ligado também o problema de, por exemplo, pessoas que só leem livros religiosos, tá? E livros religiosos, geralmente a pessoa só vai ler livros religiosos das pessoas, claro, primeiro da sua religião, o que é óbvio, tá certo isso, tá? Não vou falar que está errado. Só que geralmente elas também só leem livros religiosos daquela linha denominacional ou interpretativa que é a sua própria,
Então, geralmente, não há muita exigência de abertura, entendeu? Então, a pessoa vai lendo só aquelas coisas com as quais ela já concorda, né, implícita ou explicitamente, e ela vai, em vez de se abrir, ela vai meio que se fechando, tá? E daí que vem, em certa medida, em certo sentido, aquela famosa, né, mentalidade tacanha de alguns religiosos que existe, tá? Também há muito erro nisso, certo? Há muita baboseira falada sobre isso, só que ela existe mesmo, em certo sentido, tá? E o sentido em que existe é justamente esse sentido de fechamento, tá? Em vez de você abrir, você se fecha, tá? Então, beleza. Só um adendo aqui. Agora, vamos lá. Você lê, você pega um livro, por exemplo, não ficcional, um livro de ensaios, então o que a gente faz? Já vimos lá que nós temos problemas com leitura, tá? Nós brasileiros, ok? Beleza? Está sentado. O que acontece quando você já tem dificuldade de leitura, tá? Você já tem dificuldades para captar o sentido explícito do texto, tá? O que o autor quer de fato dizer. O que acontece quando você acrescenta a isso um elemento daquela sanha maldita de argumentar, tá? Olha, essa ideia, tá? No geral, como ela é entendida no geral de senso crítico, é uma palhaçada. É uma palhaçada, tá? Por que é uma palhaçada? Porque a inteligência, principalmente a inteligência, quando ela está sendo argumentativa, quando ela está depurando fatos e evidências e argumentos a fim de chegar a uma verdade, tá? Essa inteligência, essa operação da inteligência é uma operação mais elevada já, e que pressupõe que você tenha domínio de camadas inferiores, tá? Então, essa abertura também faz parte da inteligência, tá? Você está abrindo, só que você não está aplicando a inteligência nesse sentido crítico, argumentativo, tá? Que no final acaba sendo o seguinte, tá? Nós temos dificuldade de leitura, então você pega um livro já, então em vez de você confiar no autor, certo? Vou confiar nesse cara aqui, beleza? E eu vou me abrir, vamos ver aqui se sai uma coisa de boa. Você já entra querendo simplesmente defender o que você já acredita, né? E impugnar o que você não acredita, certo? Então você não entra com nenhuma abertura para aquilo ali. Você entra fechado já. Então, você percebe? Há dois níveis de dificuldade aí, certo? Há um nível de dificuldade puramente interpretativo e há esse nível de dificuldade já cognitivo, por assim dizer, certo? Você já entra com problemas de interpretação e além de você ter problemas para interpretar o que você lê, você quer argumentar contra aquilo, tá? Você não tem nenhuma abertura, você não é humilde, basicamente, certo? E aí vem um monte de gente e diz para você, olha, né? É aquele famoso problema daquelas rodinhas de escola, né? Olha, pessoal, vamos pegar aqui um tema. Você pega as crianças de 12 anos de idade, certo? Que, sei lá, tá assistindo ainda bem 10, e vamos discutir aqui a democracia, certo? Então você pega e faz aquela rodinha, né? Ou então o Enem também, né? Apresente uma solução para... Olha, isso é uma palhaçada, isso só confunde mais, tá? Então, em vez de você ter essa abertura, tá? Por que eu falo de abertura? Lembra que eu falei, acho que 2 lives anteriores, que só de você ir acrescentando complexidades à sua inteligência, à sua memória, mesmo que você não acrescente, né, soluções correspondentes, você já está ficando mais inteligente, justamente porque você está enriquecendo o solo, né, está adubando o solo em que vai trabalhar a sua inteligência. Se você entra nessa porcaria, né? Você cai esse conto aí de pensamento crítico, você vai cada vez se fechar mais. Entendeu? Você não está preparado para discutir quase nada. Você precisa aprender primeiro a ler melhor, tá? Então é o seguinte, a educação, ela fecha por um lado, a simples interpretação, a capacidade interpretativa do estudante, e por outro lado, ela deixa ele arrogante,
Tá? Então, o que nós estamos criando? Estamos criando um bando de tiranex, de tiraninhos, né? Analfabetos, certo? Arrogantes pra cacete. Você entende? Pessoas que acham que podem, de fato, que não tem a mínima noção, por exemplo, da distância que existe entre ela e um autor, e um grande autor, né? E um autor. E ela já quer argumentar com aquilo. Isso só atrapalha. Só atrapalha, tá? Então, nós temos que ter esse primeiro momento, momento de abertura, tá? Então, humildade, vamos abrir, opa, não sei, beleza? Então, é assim que nós temos que abordar os livros. Lembrem-se sempre, essa imagem de expansão, tá? De expansão, de você absorver aqueles conteúdos, de você retê-los, de você comê-los, né? E você não se preocupar tanto com a digestão. Você só come, tá? E depois você vai deixando lá aquilo ali no seu estômago, na sua inteligência, na sua imaginação, na sua memória, tá? Sem muito se preocupar com argumentar, eu vou aqui derrubar esse cara aqui, entendeu? Para com isso, certo? Daí também, né? Sabe como é que eu percebi isso? Percebi isso o seguinte, quando eu comecei assim a... Professor Olavo, Koff, etc., eu comecei a perceber que os melhores alunos do professor Olavo, eles quase nunca argumentavam. Eles quase nunca debatiam, né? E os caras menos preparados eram os que mais queriam debater, entendeu? Eram os que escreviam textão gigantesco, eram os que ficavam argumentando, que simplesmente não tinha essa abertura. Você entendeu? Não tinha essa abertura, certo? Eles não queriam abrir-se, eles não queriam se abrir, tá? Então, havia alguns poucos que argumentavam e você via que eles estavam realmente querendo descobrir a verdade. Então, havia elementos de confusão, mas havia essa humildade principal. Outros não, a maioria não. Tá? Então eu não quero que vocês também caiam nessa aí. Se você for ler, seja humilde. Beleza? Então beleza, abertura. Qual é o segundo movimento que tem que estar presente em uma leitura? É o movimento inverso, por assim dizer. Né? É o movimento de contração, do qual eu falei aqui ontem. Um pouquinho. Então se por um lado você se abre, né? Você se abre, você absorve, por outro lado você contrai. Né, você se contrai. Então aquilo que você é como se você abrisse os braços, você pega um monte de coisa e você fecha os braços de novo, você contrai aquilo no seu espírito, tá? Então você deixa aquilo fermentar no seu espírito. Você quer argumentar? Argumenta consigo mesmo, por exemplo, tá? Argumenta consigo mesmo. Argumenta sempre consigo mesmo. Isso é muito saudável, não com o autor, consigo mesmo, tá? Então você absorve aquilo, tenta entender realmente, seja humilde e você contrai aquilo. Agora lembrem-se, né, que é uma analogia muito interessante, né, que uma leitura viva, ela tem esses dois elementos, abertura e contração, abertura e contração, abertura e contração. E o que mais tem esses elementos? O próprio órgão, né, que sustenta a vida, o coração, né, que também é abertura e fechamento, abertura e fechamento, abertura e fechamento. Tá? Então lembre-se sempre, se você quer ler bem, você tem que primeiro se abrir e depois se fechar em si mesmo. Tá? Você tem que reter aqueles elementos, tá? Você tem que fazer esforço mesmo para reter aquilo, tem que anotar, certo? Você tem que fazer paráfrase, você tem que, enfim, beleza? Fazer resumos é maravilhoso, faz resumos, sim, certo? Resumo é maravilhoso. Eu só leio com pulmões, claro, né? Pulsar, exatamente. Então você vê que todas as características, a vida é sempre ritmo, né? Então é sempre movimento, geralmente movimento de expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração, tá? Então a leitura viva também é isso, expansão e contração contínuas e às vezes simultâneas, tá? Então a contração é isso, né? Você pega os elementos que você leu, né? Aquelas ideias, aqueles conceitos, aquelas imagens, aquelas impressões, aquelas narrativas, aqueles personagens, e você contrai aquilo dentro de você, certo? E você meio que tenta fazer com que aquilo se torne parte de você, entendeu? Porque a leitura boa é isso. Ela vai enriquecendo a sua própria percepção. O seu olhar fica mais complexo, entendeu? Não é que... há um modo de ler que você só lê e a coisa fica na superfície. Então você absorve só frases feitas. E você replica aquelas frases, né? Você repete fórmulas verbais vazias. Só que quando você tenta fazer essa contração, né, que seria quase uma meditação, você então tenta realmente ver o que há por trás daquelas fórmulas verbais, daquelas palavras, e você retém, entendeu? Ao mesmo tempo que você se abre e você retém. Abre e fecha, abre e fecha. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro essa live aqui.
eu acho que ficou, né? E é muito bom para entender realmente, para a gente começar a entender a complexidade da leitura e o tanto de elementos que estão presentes nela, quando você tenta fazer uma coisa que preste, né? É uma coisa boa, realmente. Certo? Então vamos acabar com essa palhaçada de senso crítico. Você, por favor, pega o seu senso crítico, né, e deixa ele numa caixinha guardadinha, tá bom? Eu fiz isso há muito tempo, já, isso me fez bem. Eu garanto pra vocês. Eu era crítico pra cacete, certo? E se eu fosse ler algumas das minhas discussões hoje, acho que eu teria um AVC de vergonha, tá? Então pega o que senso crítico de vocês, põe na caixinha, guarda ali, tá? E faça esse movimento de primeiro, esforço de interpretação, segundo, esforço de abertura, terceiro, contração, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado aí por, olha, quase 200 pessoas aqui, bateu, hoje é a 9ª live, né? Então muito obrigado aí por ter continuado comigo, falta mais 5 só, pessoal, então vamos aí, vamos continuar, força, como diria a Lara, pau na máquina e não esmoreçam. Continue aqui comigo que vai vir coisa boa ainda, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!